Oi, Gêmeos. Sabe que... Só um pouquinho. Às vezes a gente vem para as leituras coletivas com a forma de ouvir um pouco mal acostumada. Aqui o conselho é que quando a gente ouve coisas simbólicas, ouve sobre símbolos, sobre arquétipos, sobre os arcanos, né? Falando dos mitos, falando dessas coisas mais coletivas mesmo, é importante que você ouça pensando assim, o que eu ouvi essa semana que também me falou isso? O que eu sonhei que tinha aí esse símbolo que a cartomante está falando, que a leitura está falando? Então, é assim que a gente ouve as leituras coletivas. E aí a gente pesca aquele pedacinho da leitura e começa a fazer os links. Então, não perde muito teu tempo comparando a história que eu falo aqui, o recado, inclusive às vezes os exemplos, deixa bem aberto o campo, receptivo. Se a gente ouve a leitura coletiva tentando ouvir a cartomante falar da nossa história, da nossa vida, a gente limita um pouco a recepção. Então você abre, como se abrisse as portas, né, da sua casa e deixa entrar as informações e fica observando. O que disso tudo que ela tá falando eu ouvi recente? Aí tem a peça importante, tá bom? Nossa, uma introdução longa, mas é isso, Gêmeos. Vamos lá. Qual é o recado dos oráculos e do meu tarô para Gêmeos? Sentindo uma pressão nas costas, uma pressão nos pulmões, no peito. Você tá sentindo essas coisas físicas, dá uma verificada. Às vezes tem a ver com as emoções, sim, quer dizer, sempre tem a ver. Mas quando a gente tá sentindo coisas físicas, a gente verifica direitinho, né? Não fica também só na conversa da espiritualidade para as questões físicas. Desobstruir, ó. Tá. Só essa, tá, só essa. Primeira linha, eu abro em 3 linhas, tá? Então eu vou juntando as peças aqui e os sinais para você. Soltar. E vitória. Tá. E aí eu vejo uma tubulação como obstrução de gordura, como se fosse um encanamento de uma casa mesmo, sabe, Gêmeos? Recentemente até um amigo conversando sobre questões assim, né, de problemas de instalação, de futuros donos da casa, a estrutura lá, né, com problema lá no cano da parede, lá no sifão, dificuldade de vazão da água, acúmulo, obstrução. Essa carta fala de desobstruir. Ai, desculpa, um reflexo. E quando a gente desobstrui algumas questões relacionadas às águas, às nossas emoções, a gente desobstrui também os caminhos que nos conectam à manifestação daquilo que a gente quer viver, daquilo que a gente quer realizar. Seja um relacionamento amoroso, seja uma realização profissional, seja uma meta, né, de um valor. O fundo do deck tem um 6 de paus aqui, que é uma carta de vitória. A direção é de vitória, mas antes, Gêmeos precisa fazer mais um trabalhinho de desobstruir, soltar. É quando a gente tá um pouquinho ocupado demais, e às vezes é assim com o trabalho, porque o 8 de pentáculos caiu do lado, e aí é uma carta... Ai, minha gente, o reflexo aqui não é fácil. É uma carta de trabalho. E é muito engraçado que as duas cartas têm essa... É como se fosse a mesma pessoa. Então, eu tô falando de ti, tá? Tá vendo como tem um coque
nessa figura ali sentada e tem um coque nessa outra pessoa ali, que tá numa posição de mãos e pés na terra, parece uma postura de yoga, né? E quando essa carta virou, me vem um professor que ele fala a técnica de soltar. É um exercício que a gente faz com a gente mesmo e de tão simples, parece que não funciona, mas funciona, que é uma beleza. Esse professor diz que a gente tem obstrução no nosso campo, no nosso corpo, por conta das coisas que a gente pensa a respeito do passado. Então, eu tenho uma mágoa com determinada pessoa, ou eu tenho uma dor com determinada situação. Quando isso ainda está muito amarrado, está muito presente na nossa malha, isso representa a obstrução como num cano, né? Não flui. Tem alguma coisa que não flui com a gente, através da gente, para a terra, para manifestar ou para receber. E aí a gente fica assim, né? De costas para o sol, de costas para um elemento fundamental de clareza. E quase que tentando fazer tudo no braço, a gente fala, né? Tô fazendo tudo na força, deixa que eu resolvo, deixa que eu, né? Abaixa a cabeça, eu tenho que baixar aqui, resolver esse cano hoje, eu não posso ir amanhã trabalhar se isso aqui não tiver resolvido. Mas eu tô tão no automático e cansado e com esses emaranhados no meu corpo, com essa dor, com esse peso, que eu tô fazendo no braço, de repente, se eu solto um pouco dessa pressão, dessa preocupação, eu tenho um insight de que, não, peraí, é só fazer um furinho para entrar ar. Sei lá, tô falando de cano, não é isso, né? Mas entende? Às vezes vem uma solução quase que boba, que a gente fala assim, nossa, mas claro, se eu fizer isso aqui, vai fazer assim, Mas essa solução fácil, boba, só vem quando a gente está numa posição de soltura. Soltura do controle, soltura da força. E a gente não dá as costas para o sol, daí a gente fica com a clareza do sol a favor. Então, esse professor fala aqui, a gente pode sentir o que a gente sente, e se eu tô tão anestesiada, correndo, trabalhando para lá e para cá, sabe, nem sei o que você tá falando, que emoção é essa. Procura, de repente, fazer hoje uma meditação, depois de ouvir essa leitura, em algum momento aí, e verificar o que tem, que pulga é essa atrás da orelha, o que ainda te magoa, que preocupação é essa? E aí, quando você olha para isso, você pode simplesmente se perguntar, será que eu posso soltar? É o que esse professor fala, tá? Ele chama Lester Levinson. Acho que tem ainda nos Estados Unidos, né, todo mundo, na verdade, um método Sedona, que era o que ele criou. Eu não sei bem a história, você vai precisar dar uma pesquisadinha, tá? Não sou especialista. Eu só li algo a respeito algum tempo atrás, mas nesse caso ele diz, pergunta pro seu corpo, será que eu posso soltar isso? E aí, se vem intuitivamente, né, na sua cabeça, você sente, sim. E não pode ter, não precisa ter uma definição. Por exemplo, posso estar sentindo angústia, angústia, angústia. Não precisa ter o motivo da angústia. Eu tô sentindo ansiedade. E aí a gente se pergunta, posso soltar isso? E de repente vem pra mim, sim. E aí eu olho de novo pra isso e digo, tá, soltando. E aí eu exalo como se eu estivesse exalando pelo centro do meu peito com um caninho, como um dreno, assim. Desobstrução é o tema da sua leitura, eu não me perdi não, tá, gêmeos? E nesse caninho, esse é o exercício do Dr. Levinson, tá? Nesse caninho, nesse espaço, sai uma fumacinha. Você vê, você imagina, como você quiser pensar, não precisa complicar isso. Imagina que tá saindo uma fumacinha que se define como angústia, soltando, só um pouquinho. Ele inclusive fala isso, né? Só um pouquinho.
Se tiver mais depois, amanhã, mais tarde, você solta mais um pouquinho. Mas agora, nesse momento em que eu me lembrei de fazer isso, só um pouquinho, soltando. E aí você fica como se estivesse dando vazão. E fica ali. Se você fizer sem duvidar, você vai perceber fisicamente que tem uma leveza, que acontece uma liberação. Vamos para a segunda linha, tá? É sobre desobstruir um campo, Gêmeos. O que mais que Gêmeos precisa saber sobre essa desobstrução? Você tá, claro, porque daí senão você tá trabalhando e não desfruta. Nunca nos atende. A gente tem né? Vai conseguindo a matéria, a realização, né? Vai fazendo as suas reservas, mas tem um vazio. Não sei para onde eu tô olhando. E aí você pode, por exemplo, dizer que esse vazio, que eu não sei o que é uma sensação indefinida, Sara, é o que tá obstruindo uma energia, um fluxo. Lembra que eu falei? Não foi à toa. Dá uma pesquisadinha, Gêmeos, sobre esse professor, tá? Método Sedona. Talvez seja mais fácil. Dá uma pesquisadinha, não foi à toa que eu te falei isso. Nesse momento, nós não precisamos definir, achar. Eu entendo a dificuldade para os símbolos, signos, né, do elemento ar, né, quando o etérico não basta, eu preciso ter concreto, uma ideia sobre. Aqui tá falando para Gêmeos, não precisa, você não precisa achar causas, não precisa ter definições. Basta que você observe que sim, eu sinto essa angústia. Ou eu sinto esse desânimo. Acordo num belo dia e tô sentindo assim. E aí eu digo, desânimo, tá aqui em algum canto. Não sei, não tá definido, não sei o que é. Então eu intitulo desânimo, posso soltar isso? Às vezes vem um não. Aí é meio que, sabe, a gente quer ficar com aquela emoção. E eu não tô aqui com juízo de valor, de julgamento sobre isso. Não é. Tem dias que simplesmente vai vir não. E aí é fundamental que você se respeite. Mas quando você pergunta, tá aqui isso aqui, essa sensação, posso soltar? Sim. Soltando. Só um pouquinho. Não precisa soltar tudo, né? Pra não perder também a referência. Porque as sensações, as emoções, elas apontam, né? Elas apontam alguma coisa que a gente não elaborou bem e que ao ser elaborado faz a gente sublimar, transcender, crescer, expandir. É como, né, um corpo, né, de uma criança que ela vai expandindo, rede neural, sensorial, isso vai até o final vai acontecer, né? Mas quando tem muita obstrução, a gente vê o reflexo disso nesse truncado, às vezes, que fica, ou nessa insatisfação que às vezes aparece. Gêmeos, é isso. Eu não vou me repetir muito, já vou buscar um conselho, tá? Qual é o conselho? Além do óbvio que já desde a primeira linha tá aqui, soltar uma emoção, uma angústia, uma sensação. Se você não tá acreditando muito nessa técnica, tá achando uma coisa muito estranha, dá uma pesquisadinha. Conselho. Equilíbrio. Equilíbrio. E o 2 de pentáculos fala de equilíbrio de coisas estruturais também, entre outras coisas. Eu equilibro
Eu equilibro, por exemplo, um momento em que eu tô excessivamente pensante, pensador. Ou eu equilibro, às vezes, um momento em que eu não tô pensante, eu tô só atuante, só tô fazendo. Desculpem, como máquina. Ou no outro momento eu tô muito emocionado, tô muito afetado. Então, o 2 de pentáculos com o 5 de espadas pede que a gente equilibre esse contrário. Mais uma carta. E às vezes não dá pra gente falar, vou me equilibrar. Às vezes antes de fazer isso, a gente vai precisar, tá, mas o que é que tá aqui? Então, em vez de dizer, eu vou me equilibrar, eu posso começar soltando. Eu acho, assim, de um refinamento essa técnica do professor Lester, porque é sem necessidade, né? Sem fadiga de entender. Às vezes é fundamental, mas nem tudo. Não existe regra absoluta. E nesse caso, me parece que você pode simplesmente soltar uma angústia, soltar alguma coisa que está aí bloqueando a sua energia vital, gêmeos. Tá? Já falei bastante isso, tá? Tá. Uma outra forma de equilibrar pode ser divertindo-se. Dando um pouquinho mais de liberdade para seus instintos. Não sei se você vai ver direitinho, mas tem esse cavalo ali do lado dessa rainha de... Essa rainha não, esse cavaleiro de paus, que ele não tem rédea, né? Ele tá indo para uma direção solto, livre. Imagina esse cavalo numa praia agora. Então aqui o conselho também que talvez você possa, além desse soltar e desobstruir-se, equilibrar um pouquinho as coisas aí com alegria. É uma forma de desfrutar e também é uma forma de equilibrar-se. Tá bem? Gêmeos, era esse o recado do meu tarô para você. Espero que tudo corra da melhor forma possível. Um grande abraço. Tchau, tchau.